Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal do cinema. Essa é a segunda parte do vídeo sobre o curta, o imenso e o invisível. Nessa segunda parte conversamos um pouco mais sobre a cegueira e as questões psíquicas envolvendo o tratamento da pessoa cega ou com baixa visão. Se você não conhece o nosso canal, falamos sobre cinema e psicologia. Convido vocês a se inscreverem para receber mais conteúdo. Fiquem agora com a segunda parte. Falar um pouquinho da experiência na PADEV, né? Vamos falar que o INAV também é uma instituição aqui de Caxias, né? Também tem esse acolhimento com o deficiente visual, né? Propondo a reabilitação, né? Mas eu tive a experiência na PADEV, e como eu fui conduzindo o grupo e os atendimentos, foi através da minha observação, conversando com eles e escutando, dando munição, né? E, meu contato com eles era dali que tinha matéria-prima. Então, o grupo, sim, eu propus, mas na verdade eu entendo que foram eles que me deram todo o caminho, eu soube escutar. E da música, ali o Luciano falou, um pouquinho, o Caetano também, da música Coming Back to Life, que é voltando à vida, de volta à vida, né? Então foi num primeiro momento, porque eu senti isso. Bom, vamos começar do começo, e aí vinha a minha fala, mas sempre, claro, o principal era a minha escuta. Então eu dizia, bom, vamos lá, vamos pra rua. Tem um mundo ali fora, toda uma imensidão. E depois, com o decorrer do grupo, escutando eles, eu mudei então para a música também do Pink Floyd, que é Learning to Fly, aprendendo a voar. Então, Learning to Fly. Obrigado. A tradução está certa, né? Porque isso foi muito simbólico, né? Primeiro eles conseguiram realmente falar e ter uma coragem, uma motivação, e depois, já perto do final do trabalho, veio essa outra música, bom, vocês têm condição, voem. Então era esse o sentido do grupo. E eu acho que coisa boa ver um depoimento desses, né, Cássio? Né? Assim, foi muito gratificante, né? E como você não falou, eu estou sempre à disposição, quando a gente pode, nós estamos conversando, né? Porque unido, né? Somos mais fortes, né? É bastante emblemático, na minha visão, que se inicia ali na praia, né? A praia onde tem uma overdose sensorial. A gente tem o som do mar, a gente tem o som dos passarinhos, a gente tem o vento. Aqui no sul, né? Tem muito vento. A gente tem o cheiro, e nem tudo é agradável, né? Com certeza. Mas, de qualquer forma, tem muito. E outra coisa que tem uma overdose sensorial é na cidade. Então, quando a Suzy fala que ando pelas ruas e vejo que falta acessibilidade, falta adaptações, o mar não tem nenhuma adaptação. Então, é um lugar onde você pode ir indo, e vai indo, e não acaba nunca. E é algo muito emblemático também aqui no sul, o fato de que a gente não tem praias ou reentrâncias. Então, você pode começar caminhando no Chuí e sair em Torres, sem nunca parar. Então, de certa forma, o processo de aprender a viver, principalmente quando se perde a visão, não quando se nasce sem conseguir enxergar. É algo como isso, é não saber quando é que você vai parar. Você vai indo e a gente não sabe onde vai chegar. De certa forma é igual um processo analítico, né? A gente começa sem saber onde vai. Uma travessia. Uma travessia. Verdade. Até tem um quadro que Lacan fala, acho que é do Bosch,
que é o cego guiando o paralítico, que é algo análogo a um processo de uma psicanálise. O cego, o analista, ele não sabe o que é que se pode fazer. E eu analisando que eu não consigo, eu não sei como é que faz isso. E o cego diz, bom, mas eu também não sei, é você que tem que ir. Então vocês falando me parece que é esse o trabalho que o Cassiano tinha que fazer. Eu não sei o que é que vocês podem fazer, vocês que têm que ver. Como é que vou eu chegar e dizer, vocês podem cozinhar, vocês podem lavar louça, vocês podem ir daqui até o mercado? Não sei. E outra coisa, né? Vocês querem? Tem tudo isso. Essa percepção que ele teve foi fantástica, né? Diferente, né, do que a gente fazia, né? Isso aí que pra mim foi diferente, que me deu um empurrão, né? Foi muito bom mesmo. Falando um pouquinho sobre o filme, na minha leitura, porque o filme ele retrata ali uma depressão, né? Depressão, e pelo que eu entendi das duas partes ali, a Olivia não pareceu, mas acho que no final há também um relato ali profundo, né, de uma tristeza, ou que pelo menos passou, né? É esse ponto que eu quero falar com o Caetano e com o Luciano. Mas na minha visão do filme, o que me tocou, o que me afetou, falando sobre isso antes, foi o quanto ele é real. Quanto não foi um filme que fantasia, aquela coisa feliz, tudo maravilhoso. Não dá para enxergar cores onde não tem. Eu acho que é essa a mensagem que o filme passou. Eu achei fantástico, né? Eu queria ouvir o Luciano e Caetano, como e vocês já falaram um pouco sobre isso, né? Mas a importância da psicologia, né? Nesse momento de perda da visão. Né? A psicologia me ajudou muito, né? Nem eu já tinha relatado. Foi o que mais me trouxe ali para a realidade das coisas as quais eu poderia fazer realmente, né? O Cassiano sempre colocou para nós, eu digo, olha, vocês têm um mundo inteiro além das paredes aqui de dentro da Padeli, né? Isso aqui é só o início, né? Vocês têm que estar sempre em movimento, né? Ocupar os espaços de vocês. E aí o que me ajudou muito, além desse pontapé aí, vamos dizer assim, é que o que acontece naqueles vários encontros que nós tínhamos todas as sextas-feiras, né? É que nem o Cassiano falou, ele estava ali mais para escutar, para ouvir, né? E ele saber conduzir a coisa e conduzir até a forma da gente colocar para fora aquilo, aquelas angústias, sabe? Tinha as angústias, tinha sentimento de mágoa, porque só bom, a Suzy estava na pele da Olivia, só tu estando na rua aí, sem enxergar, batendo bengala, pra ti, e aquilo tudo vem pra cima de ti, sabe? É pena, coitadinho tão novo, é pena. E na época eu tava casado, olhava a aliança, mas ele é novo, casado, tu vê como é que é a relação, como é que não é, e aquilo tudo vem pra cima de ti, sabe? E aí tu vai, é que nem uma esponja, tu vai absorvendo tudo e naqueles encontros dava oportunidade da gente colocar pra fora, sabe? Então, se tu não tiver um apoio, né, psicológico, pode ser, olha, duvido quem consiga, né, se erguer de qualquer situação se tu não tiver não é porque o Cassiano tá aqui, porque ele é psicólogo, mas se tu não tiver uma pessoa ali qualificada para te ouvir, para te expor teus problemas, ele não vai dizer, tu tem que ir por aqui. Não, ele vai, né, de repente te dar várias localizações, tu tem que, né, tem que tentar fazer por ti, né, e primeira coisa, se aceitar, daí dependendo da deficiência que tu tá naquele momento, se aceitar pela aquilo ali, né, eu penso assim, né? Então me ajudou bastante. Com certeza, né, a psicologia é o empurrão que na verdade, como tu falou de se aceitar, né, aquela primeira coisa é de se aceitar, né, e essa nova forma de vida, né, então que um bom psicólogo, né, ele saber conduzir como o Cassiano conduzia ali o grupo, né,
uma situação diferente de conduzir, né? E deixar a gente falar, né? E expor o que a gente sente, nosso sentimento e tudo mais, né? É muito bom mesmo. Sabe, Cassi, que essa questão tu falou sobre a Olivia talvez estar num processo, ou estado depressivo, não sei. Quando a gente construiu a personagem, ou quando eu vivi essa própria personagem, eu acho que o próprio depoimento do hoje retrata a Olivia, né? Eu acho que sim, a Olivia ela teve uma posição privilegiada, acho que na própria história já mostra, ela tinha uma condição de vida bacana, e isso possibilitou com que ela tivesse oportunidades que a maioria das pessoas não tem. Ela estava já numa posição privilegiada, era sim uma mulher forte, batalhadora, mas ela era privilegiada. E o encontro dela com o personagem do Felipe, o Lucas, no momento em que ela tem um entendimento de que talvez o fato da cegueira dela ser um empecilho para os dois se relacionarem, onde acontece o atropelamento e tal, onde ela se volta e ela relembra essas fases difíceis, e é onde novamente essa esponjinha que foi absorvendo ao longo dos anos todas essas questões de fora e até as próprias, elas são colocadas em xeque de novo, como o Lúcio emociona hoje quando lembra do processo dele de aceitação com a cegueira, né, o Caetano também. E eu acho que isso acontece com a vida de todas as pessoas, mas a perda da visão é uma coisa tão significativa para a vida de um ser humano que não tem como em alguns momentos, eu não saberia, vocês saberiam usar melhor o nome, o termo para isso, mas aquele estado de estar assim mais melancólico, triste, ou voltar a esse processo de luto, porque ocorre um luto também com a perda da visão. Da Suzy ali, que ela está relatando, também tem a parte de se sentir impotente, inseguro, né? E chegar a ponto de te dar nos nervos, tu tentar fazer a mínima coisa que tu fazia e não conseguir, né? E vocês chegaram a pensar, a sentir, a ser afetado com relação a esse trabalho, ou a necessidade desse trabalho psicológico, né? Com a condição da cegueira, ou baixa visão. Primeiro que eu queria dizer que achei sensacional a ideia de vocês de linkar, de falar sobre psicologia e cinema, porque estão, obviamente, intimamente ligados, assim como a nossa vida, e estão ligados de forma afetiva e uma forma de sensibilidade, né? A psicologia exige toda uma sensibilidade, assim como o cinema, né? O cinema, a arte. Então achei sensacional. E a psicanálise, tu falou da travessia, né? Eu acho que a travessia, que nem no meu caso, começa muito antes de começar no consultório com o psicanalista, que eu já faço há 4 anos com a minha psicanalista. Essa travessia começa muito antes, quando a gente começa a ter a vontade de evoluir mesmo, né? E procurar entender as coisas. E eu acho muito importante também a gente reiterar as questões que falar sobre isso levanta essas bandeiras, né? A Suzy é uma pessoa que a convivência com ela é de muito aprendizado sempre, porque ela é uma pessoa que levanta muitas bandeiras, e a gente podendo fazer o laboratório do filme, a gente entrou em um novo mundo, né? Que as pessoas videntes de famílias socialmente tradicionais, as pessoas que nós todos vivendo a nossa vida cotidiana, a gente não enxerga o que está em volta, né, normalmente. E eu acho que é muito bom prestar atenção em tudo que foge um pouco desse tradicionalismo todo. Que nem a Suzy falou, o ator é uma esponja, o ator é um ser em carne viva, então caiu um grãozinho de areia que ele sente, entendeu? Então a nossa profissão nos proporciona também ter esse tipo de momento de poder viver outras vidas, enxergar outras realidades. E vocês falaram o Cassiano falou que o filme traz muita verdade do como as coisas realmente são. Então eu acho que esse processo de laboratório, de cinema, da arte é muito importante, e
o trabalho do ator, existe um texto ali, um roteiro, né? Mas o trabalho do ator não é aquele roteiro, não é o que está por trás daquele roteiro. É o texto que está por trás daquele texto, o subtexto ali, é o que o autor quis dizer, aquela história que está por trás, assim como a nossa vida, né? Assim como existe um texto na cidade que é o que a gente enxerga, e toda essa infraestrutura que é deficiente, a gente tem que enxergar o que está por trás também e falar mais sobre isso. É muito difícil já perder a visão e ter uma deficiência visual ou ser cego, já é muito difícil, realmente. E no laboratório que a gente fez, é muito difícil também esse processo de encarar e de ocupar os espaços também. Então, quando a Suzy foi fazer o laboratório, eu estive presente a maior parte do tempo, e ela sempre vendada, então é muito difícil todo o processo lá pro cego que chega lá e pro deficiente visual. Sair na rua, que já é uma parte um pouco mais avançada do processo, com a Sula, que é maravilhosa, eu e a Sula enxergando, eu via toda a dificuldade que a Suzy fazia esse processo com realmente os usuários das instituições, que a gente também tem que enaltecer, o INAV e a APADEV, que claro, tem dificuldades, tem que evoluir muito, mas que já são um alívio e um alento, né, para essas pessoas, e a dificuldade muito grande que essas pessoas passam na rua. Para a Suzy e a outra menina, que agora não estou lembrando o nome, para atravessar uma rua, a dificuldade que é, primeiro, numa faixa de pedestres que já deveria ser respeitada de qualquer forma, um deficiente visual com uma bengala na mão, as pessoas... Na frente de uma instituição. Na frente de uma instituição própria disso. Claro que tem pessoas educadas, pessoas que respeitam, mas tem pessoas que não enxergam, né? Então, são videntes, mas não enxergam as pessoas. E o quanto também aguça outras percepções. Quando a gente estava na rua uma vez, a Suzy, por coincidência, a avó dela nos encontrou na rua, e a Suzy estava lá, né, fazendo a mobilidade com a bengala, aprendendo, e de repente parou uma senhorinha, uma senhora... Uma senhora incrível, uma senhora incrível, jovem, muito bonita, e ficou parada. Eu percebi que ela ficou parada ali, ela me deu um oi com a cabeça, eu dei oi com a cabeça, e ela deu um oi bem baixinho, assim, e a Suzy ia falando com a Sula, de repente ela parou, eu conheço essa voz, e já foi procurando, assim, e a avó dela já toda assim, não, é minha avó. E a Suzy olhava, a avó estava aqui, ela olhava para a avó ali, mas a percepção já estava ali, e a dificuldade também, porque, né? Então é um processo muito bonito, e é muito bom a gente falar sobre o quanto a gente tem que começar por nós mesmos a enxergar as coisas da questão da infraestrutura do comportamento e também cobrar. Acho que a cobrança começa em nós mesmos, para daí a gente poder conversar e discutir. Então é um filme que traz também questões não só da deficiência visual, da cegueira, como da depressão. Então é tudo o que a gente ama fazer, que são personagens, são histórias com muitas camadas que a gente pode desenvolver de maneira que não é rasa, assim, que a gente pode explorar bastante. E tudo vale a pena quando conhece pessoas como o Luciano. Hoje estou conhecendo o Caetano, tendo prazer também. O Luciano é um cara que eu gosto muito. Obrigado. E que a gente sempre se emociona muito. E por isso que eu gostei muito dessa questão de linkar o cinema com a psicologia, porque tem tudo a ver. E principalmente no nosso filme, né? No nosso argumento inicial, a ideia é justamente com a história real que eu vi, que é uma pessoa cega, né, que levava sua vida de forma entusiasmada, fazendo várias coisas, fazendo a sua arte, trabalhando, vivendo sozinha, sendo independente, se depara com um cara que teria todos os recursos físicos para também estar vivendo a vida. Cada um tem as suas marcas, lida de formas diferentes, mas não foi o romance dos dois, aquele envolvimento amoroso, que se modificou no processo, né, do personagem do Felipe, mas na verdade foi a inspiração que ele teve ao observar,
uma mulher com deficiência visual, entusiasmada com a vida que ela tinha, vendo o colorido sem poder enxergar da vida, né? Poder trazer ele daquele lugar ruim onde ele se encontrava, de quase perder a vida, para esse renascer, para essa reabilitação na vida, assim, dele começar a ver a vida dele com outros olhos diante desse acontecimento. E uma coisa que eu não queria deixar despercebida aqui, a fala do Caetano sobre a audiodescrição, né? O Felipe veio, a gente estava ainda no processo de escrever, isso tem que ter, né? Porque com certeza tem que ter, e eu acho que as obras audiovisuais deveriam obrigatoriamente, hoje tem leis com percentuais, mas deveriam ser todas. No nosso filme, por exemplo, a gente lançou 2 versões, uma com audiodescrição e outra. Essa semana eu não acompanhei, mas a gente tem muito mais visualizações no YouTube com audiodescrição do que sem audiodescrição. O mercado do audiovisual, não só por uma questão social e humana, eu acho que ela está perdendo muito como um mercado de trabalho, como oportunidade de trabalho, de não ter audiodescrição. É um público que não tem conteúdo. Tô mentindo, meninos? Não, tá. Eu já ia aproveitar o gancho ali, né? Falando uma cena que vocês fizeram, os dois, que o Felipe é a cena que a gente se depara todas as vezes na rua. Vocês estão juntos, os dois, e ali pela audiodescrição descreve, né? O Felipe, o Lucas, né? Daí a Olivia ali juntos, os dois conversando, tomando uma taça de vinho e tal. E eu fico imaginando a fisionomia do Felipe na hora ali no ator do Lucas, porque ele, né? Assim, parado olhando para ela, com quem diz assim, não sei se sentimento de pena, ou diz assim, mas ela tão nova, tão bonita assim na situação. Foi isso aí mesmo. E ali então, ali matou a pau. Ali não... Então difícil que deve ser narrar isso daí, né? É e a qualidade, né, que ficou foi muito, fantástico. porque assim, ó, Raquel, quando eu coloquei pro Caetano assistir lá em casa, que no celular, eu vou pelo celular, eu já abri com a audiodescrição. E lá em casa, na TV, lá no aplicativo, abriu na outra, sem áudio. Daí botei uma ali de, não, mas peraí um pouquinho. Eu já tinha escutado com a audiodescrição, daí o Caetano, né? Pois é. Daí eu digo, não, Caetano, mas nessa parte o Felipe está em cima da cama com uma cerveja e coisa. Mas daí o Caetano não sabia. Aí eu digo, não, vamos deixar a TV de lado, olha aqui no telefone, escuta aqui no telefone que tem audiodescrição. Então faz toda a diferença. Existem vários profissionais, né? Eu fui aprender isso com Imensa, a gente precisa de um roteirista, né? Para fazer o roteiro de audiodescrição. Precisa de consultoria de pessoas com baixa visão e cegas. Precisa de narrador. No filme tem todos os agradecimentos, mas assim, a Glenda e a Raquel que fizeram esse trabalho pra gente, a gente ouviu muito também falar mal da qualidade de audiodescrição, né? Hoje ainda é um recurso que acaba agravando muito financeiramente para que tenham em todos os trabalhos. A gente espera que isso também se torne mais acessível para que todas as obras tenham. E uma novidade é que o filme que a gente gravou o mês passado, que ainda está em pós-produção, vamos ter audiodescrição também no novo filme. Parabéns. Não, tem que parabenizar a nossa obrigação, né? Mas eu fiquei muito contente porque a gente precisa trazer esses recursos porque tem público, as pessoas precisam consumir arte, aprender com elas também, se sentir representadas, e a gente que agradece muito pela oportunidade, principalmente o Luciani, que me ajudou muito lá, da gente poder trazer uma história real e que a gente conseguisse representar de verdade de vocês. Muito obrigada, Lu. Eu agradeço a vocês, ao Volta e Meia, né? E também ao canal do Cassiano e do Gabriel aí. Parabenizar o trabalho, né? E desejo sucesso para ambos, né? E o Cassiano, Deus o livre, é ele lá e nós aqui, né? Não, estamos juntos. Esse cara é fantástico.